Bom dia, igreja, bom dia, YouTube. E hoje, 1º de agosto, estamos aqui ao vivo, 5h33. Que você tenha um mês de agosto abençoado, que seja um mês de respostas na sua vida, que seja um mês que você vai avançar naquilo que hoje é uma grande dificuldade para você. E eu queria te convidar no dia de hoje já dar um mês, um nome para o seu mês, um versículo para o seu mês. Nós temos o hábito de fazer isso aqui, a pastora Leia tem nos ensinado. Depois, numa oportunidade, eu vou pedir para que ela explique para vocês, mas comece esse mês já profetizando e declarando uma palavra para ele. O tema da nossa devocional hoje é o plano perfeito para vencer os seus inimigos. O plano perfeito para vencer os seus inimigos. E nós temos aqui duas leituras. Lucas 10, aonde a nossa bispa traz uma ênfase no versículo 19, e Efésios 6. E aí eu já queria que você começasse já preparando aí a leitura da sua Bíblia, você que acompanha aí pela gravação, pausa o vídeo, abre a sua Bíblia em Lucas 10 e Efésios 6. Lucas 10, ele é bem extenso, nós iremos ler apenas os primeiros versículos, que são os versículos de 1 a 24. Diz assim, Lucas 10. Cordeiros no meio de lobos. Depois disso, o Senhor selecionou 70 discípulos e enviou-os em duplas a todas as cidades e lugares que pretendia visitar, destacando a seriedade da tarefa, uma colheita tão grande e tão poucos trabalhadores. Portanto, de joelhos, peçam ao Deus da colheita que envie trabalhadores. Podem ir, mas sejam cautelosos. O trabalho é perigoso. Vocês serão como cordeiros no meio de lobos. Levem pouca coisa, o mínimo necessário. Nada de bagagem extra. Não percam tempo. Evitem conversas longas com aqueles que se encontrarem pelo caminho. Quando entrarem numa casa, cumprimentem a família com paz. Se a saudação for recebida, é um bom lugar para ficar. Se não for recebida, peguem-na de volta e saiam. Não forcem nenhuma situação. Hospedem-se numa casa e façam suas refeições ali, pois o trabalhador merece 3 refeições por dia. Não fiquem mudando de casa, procurando a melhor cozinha da cidade. Se forem recebidos numa cidade, comam o que for oferecido. Curem quem estiver doente ali e anunciem. O reino de Deus está aqui, diante de vocês. Se você quer marcar, marque essa frase. O reino de Deus está aqui, diante de vocês. Se ao entrar numa cidade não forem recebidos, saiam às ruas e gritem. A única coisa que ganhamos aqui foi a poeira das sandálias, e nós a devolvemos. Vocês sabiam que o reino de Deus estava bem diante de vocês? Sodoma recebera um tratamento melhor no dia do juízo que a cidade que decidi rejeitar vocês. Castigo para Corazim, castigo para Betsaida. Se fosse concedida a Tiro e Sidom metade das oportunidades que vocês tiveram, elas estariam de joelhos há muito tempo, arrependidas, clamando por misericórdia. Tiro e Sidom serão tratadas com menos rigor que vocês no dia do juízo. E você, Cafarnaum, acha que será promovida ao céu? Pense bem, você está descendo a ladeira para o inferno. Quem ouvir vocês está me ouvindo. Quem os rejeitar está me rejeitando. E me rejeitar é o mesmo que rejeitar Deus, que me enviou. Depois disso, os 70 voltaram eufóricos. Senhor, até os demônios se submetem por causa do teu nome. Jesus disse, eu sei. Vi a queda de Satanás. Parecia um raio caindo do céu. Perceberam o que dei a vocês? É um salvo-conduto para caminhar no meio de serpentes e escorpiões e uma proteção contra qualquer
ataque do inimigo. Marca aí. E uma proteção contra qualquer ataque do inimigo. Ninguém pode pôr as mãos em vocês, mas o grande trunfo não está na autoridade de vocês sobre o mal, e sim, marca aí, na autoridade e na presença de Deus em vocês. Alegrem-se, não com o que vocês fazem para Deus, mas com o que Deus faz por você. Ah, marca essa frase aí. Alegrem-se não com o que vocês fazem para Deus, mas com o que Deus faz por você. Jesus sentiu nessa hora uma incontida alegria no Espírito Santo e exclamou: Graças te dou, Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste essas coisas dos que se acham sábios e as revelastes a gente simples e novos na fé. Sim, Pai, foi dessa maneira que quiseste agir. Meu Pai, tudo me concedeu. Só o Pai sabe quem é o Filho, e só o Filho sabe quem é o Pai. O Filho pode apresentar o Pai a quem quiser. Dirigindo-se aos discípulos em particular, disse: Abençoados são os filhos que veem o que vocês estão vendo. Muitos profetas e reis teriam dado a vida para ver o que estão vendo e ouvir o que vocês estão ouvindo, mas não tiveram essa oportunidade. E depois você pode continuar essa leitura aqui de Lucas 10, e nós vamos agora para Efésios 6. Efésios 6 diz assim: Filhos, façam o que os seus pais mandarem. É bem por aí mesmo. Honre pai e mãe. É o primeiro mandamento que traz uma promessa. Marca aí essa primeira frase. É o primeiro mandamento que traz uma promessa, para que você possa viver bem e ter vida longa. Pais, não provoquem seus filhos, sendo duros demais com eles. Tratem de segurá-los pela mão, para guiá-los no caminho do Senhor. Empregados, obedeçam a seus patrões e tenham respeito por eles. Eles são senhores de vocês na terra, mas a obediência no final das contas é ao verdadeiro Senhor Cristo. Não trabalhem por obrigação, mas trabalhem de coração, como servos de Cristo, fazendo o que Deus quer. Marca aí essa frase agora. Trabalhem com um sorriso no rosto, tendo sempre em mente que não importa de quem venham as ordens, pois vocês estão servindo a Deus. Ai, gente, que lindo! Vou ler de novo? Me permitem? Trabalhem com um sorriso no rosto, tendo sempre em mente que não importa de quem venham as ordens, pois vocês estão servindo a Deus. O bom trabalho resulta em uma boa retribuição da parte do Senhor. Sejam vocês escravos ou livres, patrões, o mesmo vale para vocês. Não se aproveitem nem façam ameaças. Vocês e seus empregados estão abaixo do mesmo Senhor no céu. Saibam que ele não faz distinção entre vocês. E agora na minha Bíblia tem o título Lutando até o final. Para encerrar, lembro que Deus é forte e quer que vocês sejam fortes. Marca aí. Lembro que Deus é forte e quer que vocês sejam fortes. Tomem tudo que o Senhor providenciou para vocês. Armas eficazes, feitas com o melhor material. Vocês terão de usá-las para sobreviver às emboscadas do diabo. Não se trata de um jogo com amigos no fim de semana. Uma diversão esquecida em poucas horas. Marca aí. É um estado de guerra permanente, uma luta de vida ou morte contra o diabo e seus anjos. Estejam preparados. Vocês lutam contra algo muito maior que vocês. Aceitem toda a ajuda que puderem, toda a arma que Deus providenciou, para que no fim da batalha vocês estejam de pé. Verdade, justiça, paz, fé e salvação são mais que palavras. Essa versão é a versão da Bíblia, a mensagem, tá? Vou ler de novo. Verdade, justiça, paz, fé
e salvação são mais que palavras. Aprendam a utilizá-las. Vocês vão precisar delas a vida inteira. A palavra de Deus é uma arma indispensável. Marca aí. A palavra de Deus é uma arma indispensável. A oração também é essencial nessa luta incessante. Orem o tempo todo e com fé. Orem pelos irmãos na fé. Mantenham os olhos abertos, encorajem-se mutuamente para que ninguém venha cair ou vacilar. Também não esqueçam de orar por mim. Orem para que eu saiba o que dizer e tenha coragem de falar no tempo certo, explicando o mistério para todos. A mensagem que eu, pregador prisioneiro, fui incumbido de transmitir. Tíquico, meu bom amigo, contará a vocês o que estou fazendo e o que está acontecendo comigo. Ele é um servo de confiança do Senhor. Ele é um servo de confiança do Senhor. Eu o enviei não apenas para contar as novidades, mas para encorajá-los na fé. Adeus, amigos. Estejam com vocês o amor e a fé que vem de Deus, o Pai e do Senhor Jesus Cristo, que a tão pura graça esteja com todos os que amam nosso Senhor Jesus Cristo. Que a tão pura graça esteja com todos os que amam nosso Senhor Jesus Cristo. Essa palavra é muito poderosa. Poderíamos terminar nossa devocional por aqui, porque esse Efésios 6, ele entrega para mim e para você o tema dessa devocional. O plano perfeito para vencer os seus inimigos. Eis que vos dei autoridade para pisar serpentes e escorpiões, e todo o poder do inimigo, nada lhes fará dano. Lucas 10, 19. Prepare-se para pisar nos planos do inimigo, assim como a Bíblia nos diz que temos autoridade para esmagar a cabeça da serpente. Este é o momento de identificar onde estão os ataques do inimigo na sua vida e pisar firme com o seu calcanhar. Não permita que os planos dele prosperem. Você tem trabalhado duro, investido tempo em sua família, seus projetos e seus sonhos. E às vezes parece que, justo no fim, quando a vitória está próxima, o inimigo tenta te dar o bote. Mas deixa eu lhe dizer uma coisa, ele não vai conseguir. E eu vou repetir, os meus e os seus inimigos, ele não vai conseguir. Este é o dia de frustrar os planos do inimigo e avançar com autoridade. Você já está conectada à fonte e é dela que vem a sua força. A promessa está aí. Você vai pisar serpentes e escorpiões. Cuidado com as distrações, com os prazeres temporários que parecem tão fáceis de alcançar. Se não vem de Deus, não vale a pena. Eu vou ler de novo. Se não vem de Deus, não vale a pena. Escolha o que é durável, aquilo que realmente vai trazer fruto e vida. Não caia nas armadilhas do inimigo. Agora é o momento de usar essa autoridade para esmagar os planos do inimigo. Não ceda às tentações passageiras que prometem prazer imediato. O inimigo vai tentar convencê-la de que basta um clique, uma mensagem ou uma ação rápida para obter aquilo que você deseja. Mas o verdadeiro propósito vem de esperar o momento certo, de agir com coerência e sabedoria, para que você colha os frutos duradouros. Não troque o eterno pelo temporário. Eu vou ler de novo. Não troque o eterno pelo temporário. Meu Deus, pastora, que devocional poderosa. Nós poderíamos terminar aqui, ó, só com a oração da senhora, pastora. Bora orar. Bom dia, Neida. Bom dia, dia, bonitas. Bora orar, porque a palavra já falou. E falou forte, não falou, igreja? Bom dia, bonitas. Bonitas que abrem a câmera, faz cara linda, gente. Que caras são essas? Acorda, bonitas. Ajeita os cabelos, que tem gente de cabelo bagunçado. Ajeita, porque a gente está aqui vendo você. O mundo vai te ver, que daqui a pouco a gente vai printar aqui. Ô, gente, feliz mês de agosto. Vencemos. Vencemos 7 meses, entrando para o 8º mês. Vocês estão de parabéns. Vou até bater palma para vocês. Vencemos.
Deus segurou na nossa mão e falou, bora juntos. E a gente foi. A gente olha para trás, olha para todos os meses que já se foram, e a gente pensa, se não fosse o Senhor, a gente não teria conseguido. E hoje a gente vai falar desse plano perfeito de conseguir vencer batalhas, vencer o inimigo. E eu quero abençoar o seu mês de agosto para que você tenha clareza de como Deus está segurando a sua mão. Pastora, nem estou sentindo. Não precisa sentir não, bonita. Só vai. Não precisa sentir, não. Deixa eu te contar um negócio que eu estou aprendendo fazendo essa live. Sentimentos são muito enganosos, e se você der trela para eles, você não vai. Eu estou vendo isso. Gente, eu falo com vocês todo dia, né? E é tranquilo, aqui é uma conversa de amigas. Pois é. O ambiente do Instagram parece que expõe a gente. Eu não sei se isso é uma crença limitante minha, e talvez ninguém tenha isso, mas isso tem me elevado a entender que não é sobre mim, não é sobre o que eu acho, não é o que eu sinto no corpo, é sobre o que Deus tem para você. Para esse mês de agosto, a gente está começando, estabelecendo, e escrevendo e elaborando um plano. Eu acabei de escrever meu plano perfeito aqui. Enquanto a Eneida estava lendo os 2 textos, lendo aqui o conteúdo do material de hoje, eu fiquei pensando aqui como é que eu elaboraria um plano. Você já fez um plano de ação para a vida? É isso que Deus está nos chamando para o mês de agosto. Gente, eu não faço ideia do que a gente vai viver até o final do ano, mas eu acho que a gente vai estar se encontrando com fortes emoções. Aliás, eu acho que algumas de vocês, né, compartilhando comigo lá no privado, vocês já estão no meio das emoções, mexidas, sacudidas, balançadas, e você está de parabéns, porque você não tirou os olhos do Senhor, e essa é uma das chaves que eu quero te dar para o seu plano. Gente, olha o que eu fiz e quero sugerir a você. Pega uma folha de caderno, coloca aí, qual é o seu plano perfeito para vencer o inimigo? Põe aí. Eu vou te ensinar como que vai fazer isso, que a gente vai conversar aqui. Primeiro, no primeiro parágrafo desse livro, quem está aí no YouTube acessando esse material, esse conteúdo, esse vídeo, deixa eu te contextualizar que a gente segue esse livro dos nossos bispos J.B. Carvalho e Dirce Carvalho. Você pode adquirir na editora Chara. E a gente já caminhamos por todas essas páginas. E para esse ano ainda, nós temos essas páginas todinhas aqui para poder avançarmos. E hoje, dia 1º de agosto, a proposta que a Bispa Dirce está nos dando é a gente se preparar para pisar no plano do inimigo. Eu tenho visto que muitas vezes, quando a gente conversa sobre questões do inimigo, com mulheres, com famílias, às vezes maduras na fé, às vezes recém-convertidas, ou recém-entendendo algumas coisas, uma coisa é unânime. Quando a gente olha para o inimigo, a gente tem pelo menos 2 posturas. Uma é ignorar, e a segunda é não ter ideia, não ter respeito pelo inimigo. A gente tem ouvido isso tanto do nosso bispo. Ele tem dito assim, em toda batalha, todos os lados, um precisa respeitar o outro. Você não tem ideia de qual arma o inimigo tem contra você. Você precisa pisar preparado no lugar onde você vai vencer o seu inimigo. Aí, nessa primeira parte, diz assim, esse é o momento de você identificar onde estão os ataques do inimigo da sua vida. Porque a proposta é a gente pisar com ele o seu calcanhar. Mas vai pisar onde? Vai pisar em qual chão? Vai pisar como? Forte, fraco? Vai pisar marchando? Vai pisar leve? Como que vai pisar se não sabe? Então, vamos lá. Eu listei alguns aqui para poder inspirar você. Baseado em pessoas que eu atendo, em pessoas que compartilham coisas, olhando para a minha própria vida, olhando para a vida das discípulas que caminham comigo e abrem algumas questões do que passam, eu entendo e quero inspirar você a escrever os ataques que o inimigo tem na sua vida. O primeiro é impaciência.
Como eu tenho encontrado mães impacientes. Ô, gente, é porque mesmo que as crianças estão tirando você do lugar. Uma criança que está numa fase temporária tira a bonita do lugar. Aí a bonita fica gritando, histérica, nervosa, estressada, pressão alta, gente, por impaciência. Eu quero dizer hoje que a impaciência é o lugar onde o inimigo tem atacado muitas mulheres. Outra coisa, gasto desnecessário. Quero que você faça um exercício hoje, nesse dia 1º de agosto. Vá ao shopping e não compre absolutamente nada. Eu tenho encontrado mulheres que estão gastando desnecessariamente com a desculpa de que precisam de dopamina e a dopamina está no gasto. Quem te falou isso? Que teoria é essa que te embasa de gastar o que você nem tem? Não, gente, isso daqui é um ataque do diabo na tua vida. Você pode ir para o shopping, você pode ir para o mercado, você pode ir para os lugares e comprar só o que realmente precisa. Outro ataque do diabo, baixo autoestima. A gente aprendeu ontem que isso daqui é uma doença espiritual. Você não conseguir olhar no espelho e não identificar o que você tem de melhor é um ataque tão fino, tão agudo do diabo na sua vida. Outra coisa, vozes da mentira. E eu quero dividir as vozes da mentira em alguns tempos. Vozes da mentira que você ouviu na infância e que reverbera e que ecoa até hoje. Vozes da mentira que você ouviu agora, há pouco tempo. Ontem eu falei para vocês a respeito de uma discussão que eu tive com meu marido. E aquela voz ficou reverberando dentro de mim. E eu pensei, eu tenho que fazer alguma coisa. Não, peraí, deixa eu me apresentar. Ele, o quê? 15 anos, 20 anos de casamento e não me conhece? Vou me apresentar hoje. Porque isso não é coisa que se fale para mim, não. Ele não me conhece, deixa eu me apresentar. Bota a sua melhor roupa e se apresente para o seu marido, para ele nunca mais falar voz de mentira e não acolha as mentiras que o diabo tem falado. E deixa eu te dizer um negócio. Quando a devocional acabou ontem, e eu tive uma impressão espiritual a respeito de mulheres separadas, eu me lembrei muito de um espírito nojento que se chama rejeição. Vários de vocês me procuraram lá no privado e falaram, pastora, foi para mim aquela palavra. Pastora, quando a senhora falou para mulheres separadas, eu entendi, é Deus falando comigo, eu estou buscando em Deus respostas. Deixa eu te dizer, a voz da mentira, de que você é feia, de que você é desnecessária, que você é incapaz, isso não pode acolher você, isso não te define. Quem define você a respeito de quem você é o céu, é Deus, o teu Criador. Ele sabe qual é a posição do seu útero nesse momento. O seu marido sabe, por acaso, bonita? Você sabe a posição do teu útero? Sabia que seu útero movimenta? Descobri isso há pouco tempo. Eu falei assim, quem que movimenta é ele, gente? Como que faz isso? E aí o médico foi explicando, olha, se você quiser ainda ter bebê, corre. Bora lá trabalhar, porque o útero vai baixar. Quem falou que ele vai baixar? Deixa ele quieto. Aí o médico disse, em certas idades, o útero vai se acomodando. Gente, quem sabe da posição do seu útero? Mulher de Deus, é o Criador. Sabe que é uma sensação que eu tenho? Que ele pega o nosso útero e vai brincando. Vamos brincar ele aqui, vamos botar ele para mais para cá. Não, vamos botar ele mais para cá. E Deus está dentro de você. Então é Ele quem tem a habilitação, a dignidade de falar sobre você. Não são as vozes da mentira. Quer ver outro ataque do diabo? Erros do passado. Eu encontro quase todas as mulheres que eu atendo. Eu falo assim, mas de onde mesmo que você está me falando isso? De onde você ouviu pela primeira vez? Aí ela fala assim, foi numa discussão que eu tive com uma amiga e ela me falou isso e eu nunca mais me esqueci. Então, bora esquecer agora. Porque a Bíblia diz que quando a gente entrega a Deus, ele bota no mar do esquecimento. Sabia que existe um mar e o nome dele é Mar do Esquecimento? Sabia que quando você mergulha fundo, você gosta de mergulhar? Eu adoro. Mergulha fundo, gente. O mar do esquecimento não tem fôlego humano que consegue chegar lá. Nem mesmo você bote todo equipamento de mergulho, não se chega lá. Só Deus pode ter o acesso ao mar do esquecimento. E nessa manhã, Deus está dizendo para você que os erros do seu passado não podem prevalecer como ataque do diabo. Outro, traição.
ou que você tenha traído o seu marido, ou que o seu marido tenha traído você. A traição não define o relacionamento. Pode ter sido um deslize. E isso tem sido um ataque muito forte do diabo na vida de muitas mulheres, nas nossas vidas. E eu tenho visto famílias se acabarem por isso. Gente, ter um deslize não te define. Agora, é óbvio, um deslize, isso não pode ser um padrão. Eu tenho encontrado mulheres que têm se arrumado para o homem da outra. Como é isso? As mulheres que compram roupa, gente, a fim de chamar a atenção dos homens que não é aquele teu marido. Eu quero repreender esse espírito de maligno, esse ataque do diabo na sua vida. Se você é casada, você vai se arrumar para o seu marido. E se você é solteira, você vai ter a bênção de perguntar ao Senhor qual é o tipo de vestimenta que ele quer para você. Outra coisa, ataque que o diabo faz, ofensa. Gente, deixa eu falar uma coisa da ofensa. Ofensa, quem fica guardando a ofensa é menina. Tu cresceu. Pare de ficar, porque me ofendeu. Porque falou assim. Porque não falou assado. Porque você fala forte. Porque você fala fraco. Porque você não me olhou. Para, sai. Não, sai desse parquinho aí, que esse parquinho não é teu. Deus está te dando a proposta de bênção para um tempo novo, começando nesse agosto. E o último ataque que eu tenho descoberto e tenho entrado com muitas mulheres para a gente vencer. Propostas sexuais. Proposta sexual do cara do trabalho. Proposta sexual de gente que nunca viu. Proposta sexual da internet. Como temos mulheres presas à pornografia. Pastor, isso é coisa que se fale Se eu estou aqui combatendo os ataques do diabo, eu tenho que falar o que ele tem feito. Muitas mulheres presas à pornografia. E hoje eu quero te dar a chave para isso. A Bíblia já trouxe. Como a Neida disse, a gente já poderia ter ficado lá nos textos, porque os textos estão dizendo para nós o que a gente pode fazer, qual é o plano perfeito. E eu vou te dizer o plano perfeito. O plano perfeito é você abraçar a autoridade que Jesus te deu. Eis que você tem autoridade para pisar serpente e escorpião. Serpente e escorpião são maneiras do diabo distrair você, te abocanhando pelo pé. Como que é isso, gente? Aí tem aqui assim, a promessa está aí, você vai pisar em serpentes e escorpiões. E eu fiquei pensando assim, qual é o sapato? Quais os sapatos para vencer o inimigo? Eu tenho sapato que eu uso para uma festa, para a praia, sapato que eu vou para o domingo de manhã no dia de ceia, quando eu vou atender as crianças, eu tenho sapato para ir ali na padaria. Você tem sapato para vencer o inimigo? Então, deixa eu te dar. Ai, meu Deus, já são 6 horas. Autoridade dada por Jesus, como diz em Lucas 10, 19. Você tem autoridade. Não deixa a mentira te dizer que você não pode. Você pode liberar uma palavra de ordem. Ô, bonita, você não tem força para gritar com suas crianças? Para de gritar com as crianças, engaja a força e a energia para gritar com o diabo. Grite para ele que você, pela autoridade que o Senhor Jesus te deu, pela cruz do Calvário, você pode pisar serpente e escorpião e sobre todo o poder do inimigo. Aí eu fiquei pensando, qual outro sapato que eu usaria? O sapato da verdade. Deixa eu te contar, para de ficar me inventando mentira. Eu tenho encontrado mulheres que têm falado assim, pastora, eu tenho uma dificuldade. Eu quero contar uma história. E quando eu estou contando uma história, eu percebo que eu exagero. Eu conto uma coisa que às vezes nem aconteceu. E aí eu pergunto, mas você pensa que você faz isso para quê? Para ser aceita. Eu acho que se eu inventar, a pessoa vai ficar comovida com a minha história e vai me acolher. Deixa eu te dizer, isso é ataque do diabo. Quem vive na mentira não é você. Existe um pai. Jesus deu à mentira uma paternidade. Ele disse que o pai da mentira é o diabo. Tu vai continuar usando isso? Esse negócio da mentira? Não, porque o seu sapato é da verdade. Qual é a verdade que você vai liberar hoje? Qual é a verdade que você vai se apoderar para dizer? Você não precisa aumentar a narração da história que você precisa contar para o seu marido, para os seus filhos, para o seu chefe. Para de inventar mentira. Se você precisa de sair um pouco mais cedo, diga a verdade. Não precisa inventar coisa.
Outra coisa que é um sapato bom, justiça. Hoje a gente tem capacidade de fazer justiça com a própria mão? Não tem, porque justiça é uma ferramenta celestial. Ele é o sol da justiça. Sabe o que eu entendo com isso? Que existem lugares escuros da injustiça. Tão escuros que Jesus disse que ele é o sol que ilumina o lugar da injustiça. Outra coisa, oração. Oração é o seu sapato para você poder pisar no inimigo. Outro sapato, jejum. Jejum é o lugar onde você fica com o coração sensível. E se você junta o jejum com a oração, ninguém te para. Você tem sensibilidade de pensar assim, não vou entrar nessa guerra, essa guerra não é minha. Mais uma coisa, tem várias, não vou conseguir dizer todos os sapatos, mas vou terminar com esse. Obediência e prontidão. Sabe o que eu entendi, sendo mãe? Que não basta a Sofia dizer que vai me obedecer. Ela precisa dizer que vai me obedecer e prontamente agir. Porque não adianta, mãe, eu já sei. Não interessa, você sabe. Sim, sabe, está aí sentada, bora. Ah, eu já sei, pastora, tudo isso que você está me falando. Ah, sabe, muito bem. Qual é o seu ataque aí do diabo na sua vida ultimamente? Nós estamos começando no mês de agosto e confrontando, Deus está confrontando cada uma de nós com o nome. Você está sendo aqui nomeada com o espírito da verdade que te conduz a uma nova vida, um novo patamar. Você sabe da verdade, bonita. Há quanto tempo você está no evangelho? E, pelo amor de Deus, não adianta saber e não obedecer e não ser pronta para isso. Obediência sem prontidão, para mim, é desobediência. Eu falo isso para a Sofia. Não adianta ficar dizendo que sabe se não faz, minha filha. Tem que fazer. Porque se você sabe o que tem que fazer e não faz, você está igual a quem não sabe. E eu quero te botar os sapatos hoje para você pisar em serpentes e escorpiões. O sapato hoje é para você sair de casa, sabendo, olhando para o sapato que você vai eleger para o seu trabalho, para ir para a feirinha, para ir para sei lá para onde, e pensar assim, eu estou com esse sapato visual, mas dentro do espírito. Eu estou calçando o sapato da verdade, da autoridade que Jesus me deu, da justiça, da oração, do jejum, da obediência e da prontidão. Amém? Para fechar, cuidado com os prazeres momentâneos. Cuidado com isso daqui, ó. Isso daqui tem sido uma arma muito, muito acessível, ou para o céu ou para o inferno. E a Bispa está dizendo assim, não ceda às tentações passageiras. Não vale a pena. Sabe por quê? Porque você precisa de algo eterno. A tua alma anseia por isso. E, finalmente, não troque o eterno pelo temporário. Vamos orar? Senhor, ai, meu Deus, nem imaginava que ia ter esse turbilhão de revelações nessa manhã. Mas o Senhor está nos dando a alegria de olhar os ataques do inimigo, ter clareza de como a gente vai enfrentá-los. Senhor, essa lista daqui não é nem a metade do que eu tenho encontrado em mim, nas mulheres que eu encontro, nas famílias. Senhor, tantos ataques do inimigo nas crianças. E nessa manhã de 1º de agosto, eu, junto com essas mulheres, queremos declarar que nós queremos pisar em serpentes e escorpiões, nas mentiras que contam para os nossos filhos, da ideologia. Senhor, nós queremos pisar nessa manhã, pela autoridade que o Senhor nos deu, pela tua voz, pela tua cruz, pelo teu sangue. Queremos pisar em serpentes e escorpiões e destruir o poder do inimigo, porque ele não nos causará absolutamente dano nenhum. Queremos nos abraçar, Senhor, calçar no nosso pé, no nosso número certinho, o sapato da verdade. Senhor, tira de nós, tira de cada uma dessas mulheres essa sensação de que precisam mentir para serem aceitas. Tira a gente desse lugar, Senhor. Deus, nós nos calçamos hoje com o sapato da justiça, não essa que fazemos com as próprias mãos, mas aquela justiça que vem do sol, que ilumina, que aquece. Senhor, te pedimos também os sapatos da oração, da fé, da obediência e da prontidão. Não nos permita, Senhor, saber as verdades diárias nessa devocional.
e termos a mesma vida. Senhor, que a obediência ela seja sempre abraçada, de mãos dadas, em pronto atendimento. Obrigada por essa manhã. Nós consagramos as nossas vidas, declaramos guerra sobre os ataques do inimigo e te dizemos obrigada pela certeza de vencermos, das vitórias que teremos com o ataque que vamos identificar nesse dia. Nós declaramos que esse é o mês, Senhor, profético para nós. Todos os acontecimentos do mundo não nos causará dano, porque nós estamos baseados, Senhor, calçadas com os sapatos da verdade e estamos com a autoridade que Jesus deu para nós. Te adoramos pelo teu amor e o teu cuidado, em nome de Jesus. Amém. Amém, bonitas? Bonitas, tchau, que a gente vai lá. Eu e Dani. Dani, simbora? Ó, saindo daqui, indo lá para o Modeladas, mas guardando seu coração para o hoje, refletindo sobre os seus sapatos que vão destruir o inimigo. A força está no seu pé. Eu não sei por que Deus disse que a gente tem que pisar. Ele não podia falar assim, acaba com ele dando um soco, né? Parece que, eu vou te falar, parece que eu não tenho força no pé, mas não tem que ter medo, porque a força não é nossa, é do céu. Então, que o Senhor te dê as habilidades certas para você vencer os seus inimigos nesse dia. Um beijo, que o plano perfeito do amor do nosso Deus te alcance e que o sangue de Jesus lhe purifique de todo o pecado. Beijo, te espero lá daqui a pouquinho, lá no nosso Modeladas Oficial. Te amo.